Salve gamers! Aqui é o Rafa e o que é mais importante, a jornada ou as pessoas que fazem parte dela? God of War Ragnarok chegou como um dos títulos mais badalados do ano passado. Mas entre batalhas épicas e uma visão diferente da mitologia nórdica, o novo capítulo da história do Deus da Guerra traz uma mudança muito profunda em relação aos títulos anteriores da série. Quer saber por quê? Então embarca comigo nesse mundo de personagens complexos e caminhos tortuosos. Você pode dividir a história de quase todo jogo em dois elementos: a história que está sendo contada e como aquela jornada desenvolve ou aprofunda os seus personagens. Dois aspectos que podem, e alguns diriam até devem estar em harmonia, mas nem sempre é assim. Geralmente, os jogos se baseiam mais no primeiro aspecto, dando mais valor ao caminho que está sendo trilhado do que aquele que o percorre. E a própria franquia God of War é um exemplo disso. Antes de vermos Kratos desembarcar nas terras vikings, a aventura do Deus da Guerra nos trazia histórias épicas, com reviravoltas e jornadas empolgantes, mas que não se preocupava em aprofundar o seu protagonista ou apresentar algum elemento novo sobre ele. Afinal, entre ascender ao Olimpo e aniquilar os deuses gregos, Kratos não sofreu qualquer mudança, sendo basicamente o mesmo personagem ao longo de 6 jogos. Não que isso seja necessariamente ruim, tá? Poxa, eu adoro a brutalidade e o tom épico dos primeiros God of War. E enquanto algumas pessoas acusam Kratos de ser um personagem raso naquelas histórias, eu apenas digo que ele é um personagem tão complexo quanto aquelas histórias precisavam. E é exatamente por isso que o God of War de 2018 foi tão cativante. Porque ele entendeu que o tempo exigia que a franquia amadurecesse, como muitos dos jogadores que conheceram o guerreiro espartano ainda adolescentes, e usou a história da franquia até então para potencializar a nova jornada que começava. Assim, o Kratos mais profundo que conhecemos há mais de 4 anos só é tão impactante porque conhecemos a sua versão menos complexa nos outros jogos. Mas o que tornou aquela jornada realmente inesquecível foi a forma como cada momento daquela jornada nos ensina algo sobre o Deus da Guerra e o seu filho, e onde cada obstáculo que eles encontravam servia para que eles aprendessem algo sobre o mundo e sobre eles mesmos. Uma jornada primorosa que surpreendeu a todos, e talvez por querer novamente pegar o jogador de calças curtas, é que a história de Ragnarok escolhe seguir um caminho também inesperado, mas também mais tortuoso. Ao contrário do God of War de 2018, Ragnarok busca uma narrativa que é incomum nos jogos. Ao invés de equilibrar a importância da jornada com o desenvolvimento das figuras que fazem parte dela, ele opta por concentrar os seus esforços nos seus personagens. Uma escolha que é claramente intencional, já que todas as missões do game são planejadas para que conheçamos um pouquinho mais sobre Kratos e Atreus. A ida da dupla à Terra dos Elfos serve para que o garoto entenda que não existe um lado bom e outro ruim em uma guerra, e sim apenas lados, cada um com uma perspectiva única daquele conflito. Quando pai e filho vão ao inferno da mitologia nórdica, aquele trecho da jornada quer ensinar a Kratos que ele precisa aprender a confiar no julgamento do rapaz que ele mesmo treinou para sobreviver naquele mundo. E claro que essa filosofia narrativa não está restrita aos protagonistas. Cada nova missão deste jogo é baseada num personagem, para que conheçamos mais sobre as figuras que descobrimos no jogo passado ou aquelas que conhecemos agora. E esse enfoque tem suas vantagens.
com um jogo onde quase 100% dos personagens têm um arco que se desenvolve e os torna mais interessantes de serem acompanhados. Mas isso vem com um preço, e nesse caso é a falta de foco do jogo, e como ele não consegue nos apresentar uma jornada que seja realmente impactante e empolgante. O jogo trata o Ragnarok como algo grandioso, mas os caminhos que nos levam à verdadeira batalha dos deuses são tortuosos e frágeis. Um motivo que leva nossos heróis a cumprir uma missão raramente se sustenta no arco seguinte, tornando aquela jornada vã e sem propósito. Como quando Kratos parte em uma missão para conseguir uma arma que o ajude a salvar a vida do filho, naquele momento cativo nas mãos dos deuses. Uma jornada cheia de perigos, mas que termina sem propósito, quando, no momento seguinte, o rapaz literalmente cai aos pés do pai. E os exemplos vêm e vão, onde nenhuma missão mantém sua importância por muito tempo, ou traz algum reflexo na jornada futura, pois o seu propósito principal não é levar a história adiante, e sim falar sobre um personagem. O problema é que quando você está prestando muita atenção numa pessoa, você deixa de prestar atenção no caminho que ela percorre. Um erro bem complicado quando se está falando de um evento mítico tão importante quanto o Ragnarok, que aqui acaba ficando em segundo plano, com uma preparação que parece se estender demais e um fim que parece meio apressado, numa jornada que é meio complacente demais com alguns personagens. Uma das coisas que o jogo de 2018 deixou claro é que ele não poupava os seus protagonistas. A aventura de Kratos e Atreus era tão interessante porque ela deixava claro que seus personagens eram falhos, os obrigando a se aperfeiçoar e evoluir ao longo de suas jornadas, muitas vezes enfrentando seus próprios erros. Mas o game de 2022 insiste em tratar pai e filho com uma complacência muito forçada, onde os erros cometidos são sempre motivados por algo além da capacidade dos personagens, e onde o resultado é um jogo que tenta a todo momento se desculpar pelos equívocos dos seus heróis, como se temesse que a própria história manchasse a aura de heroísmo e carisma da dupla, esquecendo uma lição que parecia muito bem aprendida no jogo anterior, a de que erros fazem parte da vida, e as imperfeições de um herói muitas vezes são os elementos que mais nos identificam com eles, ou tornam suas jornadas memoráveis. E não é por acaso que um dos momentos mais marcantes de um jogo que fala sobre o fim do mundo seja o que retrata como um erro pode resultar no fim de uma amizade. No fim, God of War Ragnarok ainda é um dos melhores jogos de 2022, um título incrível, mas que ao tentar valorizar aquilo que mais cativou os jogadores, ou seja, os seus heróis, acabou os colocando num patamar um pouco acima do razoável. Um título de personagens fantásticos, mas com uma jornada confusa e que tira muito do brilho que o seu tom épico deveria ter. Agora, resta esperar que a próxima mitologia tenha algo mais interessante a nos ensinar sobre o deus da guerra. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Aproveita para deixar nos comentários o que você achou de God of War Ragnarok. Nos vemos no próximo vídeo e continue jogando!